Epístola de Colossenses. Nova vida em Cristo. Chegamos ao terceiro dia para a honra e a glória do Senhor. Como seguidores de Cristo, temos uma nova vida em Cristo. Mas o que isso significa? Você já fez essa pergunta? Neste estudo e reflexão bíblico, você aprenderá o que é uma nova vida em Cristo. Como erradicar o lixo plantando qualidades cristãs e como dizer e fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Meu amado e minha amada, preste atenção. Colocar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, começa nos dizendo para vestirmos um novo eu. A palavra grega para colocar significa vestir-se, como se estivéssemos vestindo roupas. Devemos vestir as coisas que acompanham a nossa nova vida em Cristo. Compaixão, bondade, humildade, gentileza, paciência, perdão e amor. Imagine vestir camisas de compaixão, paciência e perdão. Então, como escolhemos bondade, humildade e gentileza? Não é tão fácil quanto parece, né? Aqui estão algumas sugestões. Primeiro, nutrir o bem. Você provavelmente já ouviu falar que o que você alimenta cresce. E isso está absolutamente correto. Quando escolhemos focar no bem e dar a ele um lugar de importância em nossas vidas, ele cresce. Assim como oferecer o alimento certo para um recém-nascido. Faz com que o bebê fique forte. Portanto, escolhe nutrir seu espírito ouvindo coisas e realizando atividades que te edificam e fortalecem seu espírito. Negligenciar o mal. Preste atenção. Negligenciar algo é deixá-lo sozinho e ignorá-lo. Então, é isso que fazemos com os atritos desagradáveis em nossas vidas. Nos arrependemos deles, os deixamos de lado e viramos para o outro lado. Nós não os nutrimos ou damos nosso foco a eles. E a maneira como fazemos isso é voltando ao ponto inicial e nutrindo os bons atributos. Quando focamos no bem e damos vida a ele, o mal será inevitavelmente ignorado, deixando de lado e colocando em segundo plano. Então, imagine literalmente todas as coisas feias, o pecado e as lutas que o impedem de viver sua vida mais plena em Cristo e as deixe de lado, escondendo o atributo oposto. Ponto número 1. Se você é sarcástico e mordaz, escolha dizer algo gentil. Ponto número 2. Se você tende a ser severo, escolha fazer algo que exija gentileza. Ponto número 3. Se você guarda rancor, escolha estender o perdão. Olha, é difícil fazer algumas escolhas, não é verdade? Mas ainda temos a escolha. O ato de vestir essas qualidades é expresso em nossos relacionamentos. O modo como tratamos os outros, todos os outros, é vital. Jesus disse que não podemos afirmar que o amamos se odiamos outras pessoas. Nossas interações horizontais com os outros são o principal indicador de nossa saúde vertical com Deus. Uma vida vestida com esses atributos virtuosos dá vida ao nosso espírito a nosso favor, não contra nós. Antes de iniciarmos a leitura do livro de Colossenses capítulo 3, eu peço que você reflita nestes 2 pontos que trago hoje para a sua vida. Que tipo de coisas você faz para nutrir o bem na sua vida? Segundo, anote 1 ou 2 conflitos que tendem a enganá-lo diariamente e faça um plano para erradicá-los de sua vida. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro irá conduzir a leitura no livro de Colossenses, capítulo 3. Em Colossenses 3 diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém, e graças a Deus. Colossenses. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta ilustração que eu inicio agora para a sua vida. Ainda me lembro quando meu filho de 5 anos estava tentando memorizar um texto bíblico. Sua determinada repetição em um padrão rítmico constante logo fixou o versículo bíblico em minha própria mente. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E assim foi. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Desde aquele momento, Deus muitas vezes tem trazido esse texto à minha mente, quando fortes tentações queriam me atrair para as coisas terrenas espiritualmente prejudiciais. Em Colossenses, capítulo 3, onde este versículo é encontrado, o apóstolo Paulo faz uma correlação direta entre o foco que determinamos para as nossas mentes e a nossa vida prática diária.
Ele explica que precisamos ser proativos ao lidarmos com o lado terrestre da nossa humanidade. Ele nos ordena fazer, morrer e abandonar todas as coisas de natureza terrena. A lista das ações terrenas que Paulo cita não é agradável e inclui muitas práticas pecaminosas destrutivas, como impureza sexual, calúnias e mentiras. Paulo não nos diz apenas o que deixar de lado. Ele também nos encoraja a nos revestir das práticas condizentes com aqueles que são o povo escolhido de Deus, santo e amado. Isto inclui a compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência e, claro, o amor, a que Paulo chama de o elo perfeito. Junto com isso, Paulo nos encoraja a ter a paz de Cristo em nossos corações e a fortalecermos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Paulo encerra o capítulo mostrando como será um lar cristão quando as mentes estiverem focadas nas coisas do alto. Esposas, maridos e filhos tratarão uns aos outros de forma diferente, porque o que eles fazem, seja em palavra ou em ação, estão fazendo em nome do Senhor Jesus. Quando agem em nome de Jesus, na verdade, é Ele que está a viver a sua vida através dele. Ei, Jesus também quer viver através de sua vida hoje, e isso será possível se você optar por manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E no dia de hoje, eu trago 11 versículos para estudo e meditação. No capítulo 3, destaco: pensai nas coisas que são de cima. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Uma vez que nossa vida está com Cristo no céu, devemos fixar nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que nossas atitudes sejam determinadas por elas. Devemos estimar, julgar, olhar e considerar tudo, partindo da perspectiva celestial. Nossos alvos, atividades e ambições devem ser a busca das coisas espirituais, resistir ao pecado e revestir-se do caráter de Deus. A graça, o poder, as experiências e as bênçãos espirituais estão com Cristo no céu. Ele outorga essas coisas a todos os que, com sinceridade, pedem, buscam com diligência e batem a porta com persistência. Cristo, que é a nossa vida. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Embora a doutrina correta e a vida santa sejam parte essencial da redenção, é a comunhão com Cristo e o amor a Ele como pessoa que deve ocupar a posição central em nossa vida. Note a ênfase desta epístola à comunhão do crente com Cristo. A avareza, que é idolatria. Preste atenção na mensagem no versículo 5. O que é idolatria? Primeiro, é permitir que as coisas se tornem o centro dos nossos desejos, valores e dependência, usurpando, assim, o lugar da confiança e fé no próprio Deus. Por essa razão, a avareza, a cobiça dos bens terrenos, é chamada idolatria. Segundo, a idolatria pode significar o professar lealdade a Deus e a sua palavra, e, ao mesmo tempo, igual ou maior lealdade às pessoas, instruções, tradições ou autoridades aqui na terra. Nada pode ser colocado em pé de igualdade nem de superioridade ao nosso relacionamento com Deus e a sua palavra de acordo com a revelação divina. A palavra de Deus habite em vós. Preste atenção na mensagem no versículo 16. A palavra de Cristo, isto é, as Escrituras, a palavra de Deus, deve ser continuamente lida, estudada, meditada e assunto de oração, até que ela habite ricamente dentro de nós. Quando isso acontecer, nossos pensamentos, palavras, ações e motivação serão influenciados e controlados por Cristo. Salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser usados para ensinar a palavra e admoestar os crentes a viver uma vida de obediência a Cristo.
tudo o que fizerdes por palavras ou por obras. Vamos compreender a mensagem no versículo 17. A Bíblia apresenta princípios gerais que capacitam o crente, orientado pelo Espírito Santo, a determinar se as práticas não expressamente mencionadas na Palavra de Deus são certas ou erradas. Em tudo quanto dizemos, fazemos, pensamos ou desfrutamos, devemos fazer as seguintes perguntas. Primeiro, isso pode ser feito para a glória de Deus? Segundo, pode ser feito em nome do Senhor Jesus como sua bênção? Terceiro, pode ser feito com sincera gratidão a Deus? Quarto, é uma ação digna de Cristo? Quinto, enfraquecerá as convicções sinceras de outros cristãos? Sexto, enfraquecerá meu desejo pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus e pela oração? Sétimo, enfraquecerá ou prejudicará meu testemunho de Cristo? Servos, Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 22. Paulo ensina os escravos a viverem de modo cristão, na sua situação inditosa. Em lugar nenhum, o apóstolo mostra que o relacionamento escravo-senhor é ordenado por Deus, nem que deve perpetuar-se. Pelo contrário, ele semeia as sementes da abolição da escravidão no livro de Filemão e, nesse interim, procura equilibrar a situação visando o benefício tanto dos senhores quanto dos escravos. Fazei-o como o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 23. Paulo exorta os cristãos a considerar toda a mão de obra executada como um serviço prestado ao Senhor. Devemos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão, sabendo que todo o trabalho realizado com o Senhor um dia receberá seu galardão. Quem fizer agravo. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Com respeito aos relacionamentos no lar, na igreja e no trabalho, Paulo é solícito quanto à demonstração do amor, da justiça e da lealdade entre as pessoas. Se esses versículos fossem levados a sério, boa parte do tratamento desamoroso e injusto para com o próximo em nossos lares e igrejas seria eliminada. Aprendemos aqui em termos específicos que, primeiro, o maltrato ao próximo por um cristão é algo grave, que afeta a nossa glória futura no céu. Ponto número 1. Aqueles que tratam o próximo com amor e bondade receberão recompensa do Senhor. Ponto número 2. Um crente que maltrata o outro ou lhe faz injustiça receberá o agravo que fizer. Quem assim proceder levará consigo sua injustiça para o tribunal de Cristo e sofrerá as consequências disso sem parcialidade. Segundo o fato de tempos que prestar contas de nossa vida a Deus, como acabamos de ver, deve nos motivar a expressar o nosso amor, bondade e misericórdia às pessoas. Que todo crente saiba que Deus o terá como responsável pela maneira como trata os outros. Meu amado e minha amada, fazendo um breve resumo do que lemos ainda há pouco, em Colossenses 3, o apóstolo Paulo faz uma correlação direta entre o foco que determinamos para as nossas mentes e a nossa vida prática diária. Ele explica que precisamos ser proativos ao lidarmos com o lado terrestre da nossa humanidade, tendo em vista que buscamos as coisas que são do alto e temos a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Ele nos ordena fazer morrer e abandonar todas as coisas de natureza terrena. A lista das ações terrenas que Paulo cita não é agradável e inclui muitas práticas pecaminosas destrutivas, como impureza sexual, calúnias e mentiras. E para encerrarmos este terceiro dia, eu destaco o versículo 2 para uma profunda meditação. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Compreensão do versículo 2. Preste atenção. Quando uma pessoa aceita a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, acontece uma espécie de amálgama entre o divino e o humano.
nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, a fim de que, a sua segunda vinda, sejamos manifestados com Ele em glória. Como novas criaturas, nossos pensamentos, gostos e ações vão paulatinamente dando lugar à vontade de Deus em uma metamorfose singular e constante. Esta união promove mudanças significativas e o resgate da imagem que outrora havíamos perdido, segundo a imagem daquele que nos criou. Então, a natureza terrena e tudo o que a implica é sepultada, para dar lugar à transformação de filhos da desobediência em novos homens e mulheres em Cristo Jesus. O contexto deste capítulo é muito claro. O cristão deve pensar, falar e agir diferente dos rudimentos do mundo, e isto em todos os sentidos. Aqui se encaixam perfeitamente as palavras de Jesus, quando disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículos 13 e 14. Precisamos fazer a diferença não como uma denominação, não como uma nação específica, não conforme a nossa posição social, pois Cristo é tudo em todos, mas como uma unidade com Cristo, como eleitos de Deus, santos e amados, brilhando a sua luz e temperando o mundo de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, de longanimidade, servindo de forte suporte para os nossos semelhantes e perdoando-nos mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. A palavra revestir-vos é a mesma que Paulo usou ao se referir à armadura de Deus. Efésios 6, versículo 11. Este especial revestimento, contudo, não está vinculado ao contexto de guerra, mas de paz. E acima de todas as virtudes anunciadas está o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a cola que une perfeitamente as demais virtudes, tornando-as eficazes. Já a paz de Deus deve ser o árbitro em nosso coração. Ou seja, assim como Jesus não veio para julgar, mas para amar e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, versículo 45. Devemos nos unir a Ele neste mesmo propósito, olhando para todos como fortes candidatos à cidadania celestial. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para fazer morrer a nossa natureza humana todos os dias, mas também igualmente revestidos nas virtudes do céu para que a palavra de Cristo habite em nós. E como hospedeiros do Espírito Santo, sejamos capacitados a unir-nos e aconselhar-nos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Tudo o que fazemos, seja em palavra, seja em ação, deve ser realizado em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E não há melhor símbolo na terra que tenha um alcance e uma eficácia maior do que uma família temente a Deus. Ao listar os deveres da família, Paulo não estava falando apenas sobre a função de cada membro do lar, mas da importância de um lar em que todos cumprem com fidelidade o dever que lhes compete. Em uma casa em que há mútua compreensão, amor incondicional e uma fé sólida, um pedacinho do céu é estabelecido na terra, irradiando a luz e a influência que sermão algum pode superar. Em um mundo onde a liberdade tem sido confundida com libertinagem, sob o argumento egoísta de que a felicidade é ser livre para fazer o que bem quiser, famílias têm sido destruídas e têm se destruído, recebendo em troco a injustiça feita. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo? Ou você vive uma farsa visando tão somente agradar homens e a sua própria natureza carnal? Meus amados e minhas amadas, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Busquemos as coisas lá do alto onde Cristo vive. Seja a nossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus, para que o nosso eu pereça e Cristo e somente Ele apareça.
ressuscitados juntamente com Cristo. A palavra de hoje foi semeada para corações quebrantados, para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.